O bai ni aja ore insum, o da dorum, e logum, e wako fare wo, izo izorodo, e wako fare wo, izo izorodo, e wako fare wo, izo izorodo. Olá, meu povo de axé, meu mutumbá, meu calofé, meu aurê, viu? Eu sou o babalorixá Chiquinho de Logum Edé, filho de Dona Obaganju, Dona Antônia da Conceição, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre folha. Teremos mais nos próximos capítulos. Então, falando hoje sobre as folhas, sobre as ervas, falamos, né, que eu, Coci Orixá, sem folhas não podemos fazer nada. E, pelos nossos conhecimentos das espécies vegetais, as atribuições específicas, tá, elas estão sendo apropriadas pelos Babalossan e pelos Olossan, que eles é que possuem as propriedades, tá, vamos dizer assim, pelos chefes dos terreiros. Como zeladores de orixá, iniciamos as pessoas com as folhas. E quando nós temos aquela pessoa, aquele elegum, que é dossan, procuramos ensinar eles todos os tipos de erva para que mais tarde, quando eles venham ter um grau ou um título de babalossan na casa, ele tem que ter o conhecimento das folhas. Porque é ele que recolhe as folhas. Existem horários para recolher as folhas. As folhas têm que ser de manhã cedo. Antes de recolher, a gente tem que agradar ao Ojubó, a gente tem que agradar o Igibó na mata, presentear, pedir licença para poder recolher as folhas exatas que vamos usar nos nossos rituais. E com isso, com esse todo conhecimento que passamos para eles, é onde são recolhidas as folhas, como falam os eueus, como fala no banto, né, as insabas, aonde são apropriadas para banhos litúrgicos, sabão, tá, que é feito ao acedudu, para quiná, para banhos, que são o sangue vegetal, que nós temos sangue vegetal, sangue mineral, né? Temos sangue animal, e as folhas ela têm uma base diretamente relacionada a 4 elementos, que são elas, eu, afefé, que é a folha do ar, eu, inon, viu? Que é a folha do fogo, eu, omim, folha de água, e eu, ilé, eu, ibó, a folha da terra ou floresta. E com isso necessitamos todo o conhecimento para tal folha, para o que serve. Há orixás que têm suas determinadas folhas. Há pessoas de devidos irumolés que certas folhas não podem ser usadas. E com isso, tá, o nosso conhecimento entre folhas, elas vão se multiplicando, que é muita folha. Existem folhas que aqui dentro do Rio de Janeiro, ela tem um nome. Em Salvador, ela tem outra. Por exemplo, erva do Oxóssi, nós temos o espinho cheiroso aqui. Em Salvador, é chamado lengue-lengue. Nós, por exemplo, chamamos elevante. Em Salvador, é chamado água de elevante. O peregum, por exemplo, aqui nós chamamos de peregum, e o nome científico pau d'água. Já na Bahia já não se chama como peregum, ela é chamada como nativa. São folhas com nome totalmente diferente, como nós temos muita folha aqui que em Salvador não tem, como nós temos muita folha em Salvador que aqui não existe. Então nós temos que ter o conhecimento delas, porque são folhas que elas curam, mas também serve como veneno, como um grande veneno.
Por exemplo, também, nós temos folhas com nomes diferentes, conforme eu falei, do espinho cheiroso. Mas temos também o macaçá, que é uma erva ligada ao Oxum, não só ao Oxum, quanto a outros orixás também, que o nome dela é catinga de mulato. É conhecida como catinga de mulato. Nós aqui temos Angélica e em Salvador nós temos Angélica do Sertão, que é uma folha totalmente diferente. Inclusive o cheiro dela é super gostoso, ela tem um cheirinho de erva doce, ela é totalmente seca e ela só dá no sertão mesmo, no sertão da Bahia. Como nós temos a folha rosedá, que tem 3 tipos de rosedá. Tem a da flor branca, da flor amarela e da flor roxinha, que é ligada ao Oxum. São folhas que aqui dentro do nosso Rio de Janeiro não encontramos. Nós temos, por exemplo, o saião. O saião toda religião usa, tá? Nossa religião usa, por exemplo, até a Umbanda usa, Oxalá. Como a Umbanda usa também aquela folha que é feita, eu gosto para chá, não para Oxalá, não uso para Oxalá, mas a gente respeita, que é o boldo. E nós usamos o saião, como o povo conhece, muito como o nome folha da costa, que na verdade este nome folha da costa é um nome banto, e não iorubano, que o nome dela em Yorubá se chama Alagomã. É um nome apropriado a ela. Como nós temos o iruco e o iroquinho. Mas o nosso iruco que serve para podermos usarmos para certos rituais é o iruco da Iba. Inclusive uma folha verde bonita, grossa, larga, atrás dela é peluça. Tanto é que a gente, para recolher esta folha, nós temos que abraçar, pedir a Gu, abraçar o pé de iruco, porque a gente não podemos chegar e arrancar uma folha assim sem abraçá-lo, sem cumprimentá-lo, porque senão ele vai se tornar nosso inimigo. Tanto é que esta folha, quando ela cai no chão, tem que saber o lado que ela caiu para você poder pegar para usá-la. São folhas que têm as suas propriedades que também são perigosas. Então tem como saber como recolher. Por exemplo, você só recolhe folha de manhã cedo. Passou das 6, você não pode tirar a folha, a não ser se por uma emergência e que você tenha ela plantada dentro do seu terreno. E assim mesmo, você tem que pedir licença, pedir agu, porque já passou do horário. E eu respeito muito essa transição de folha, porque aqui em casa, para aqui na folha, a gente bota eni no chão, a gente acende uma vela, a gente acende o sangue lá fora, a pessoa toma o seu banho primeiro, senta ali, vai despetalar as folhas, a gente vai cantar as folhas, a gente vai pegar o pilão para poder machucar elas, tirar o sumo delas e assim mesmo cantando, como a gente canta aurebubu, 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 aurebu, coia, 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 ibu. Então tem cantiga, isso é quase a gente não vê ninguém cantar porque não sei se não passaram, as velhas não passaram, ou os próprios não quiseram, não tiveram a vontade de querer aprender ou de perguntar. Porque às vezes a pessoa não se interessa. Quando ela se interessa, ela aprende. A pessoa tem que se doar. E eu procurei me doar e aprender. Até hoje eu pergunto, porque existem cantigas para tudo. Principalmente quando você vai lavar a cabeça de uma pessoa, tá? Vai lavar aquele ori com certas folhas, tem cantiga para poder usar aquela folha e lavar aquele ori. São cantigas muito. Mais tarde, posteriormente, eu poderia até estar cantando, tá? Porque tem muita coisa sobre folha para a gente poder passarmos. Porque se diz uma coisa, eu bobô nixegum, quer dizer, todas as folhas têm o poder de curar. E a gente tem que pedir sempre ao Assanhe, né? Como no Jagué, é o mesmo orixá, como no Angola, Catendê. E as folhas, elas têm o ritual delas, onde nós pedimos para que nos cure, nos imante, nos fortifique,
porque ele é um sangue negro, é um sangue vegetal. Você vê que na medicina, o anel do médico tem um ramo de folha. Na enfermagem tem, como tem a cobra, a serpente. E sem folha, você não faz o remédio, que é dela que é extraído os remédios. É dela que nós extraímos também os nossos pós que precisamos, as favas que saem, que são os frutos das árvores. Dali nós tiramos também as essências para fazer certas emultações, certos pós, certas encantarias, certos banhos. Por exemplo, até o Océ Dudu, que é feito das folhas, das favas. E com isso nós temos que agradecer ao grande Deus, Ossan, porque é Ele que nos dá o poder de poder agir com elas em nosso prol. A benção de todos, estarei na próxima. Lembrando que em abril estarei abrindo aqui um curso de jogos de búzios. Quem tiver interessado, será aqui no Ilê Axel Delomim. O número do meu contato é 21 964 92 6693. Iremos dar continuação falando sobre as folhas no próximo vídeo. Ok, gente? Um beijo no coração de todos.